Olá, boa tarde. Surto de cólera. Mais 12 pessoas morreram nas últimas 24 horas e 231 novos casos foram registados. Reforço da cooperação bilateral. O Presidente da República começa amanhã a visita de Estado de 2 dias ao Brasil. Austrália, chuvas torrenciais inundaram grandes áreas do leste do país. Várias famílias estão isoladas. Hoje Notícias, edição de quinta-feira, 22 de maio de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Saudações renovadas. Começamos com informação sobre a situação da cólera no país. 12 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo o boletim informativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde. As mortes ocorreram 6 na província da Huila, 5 no Namibe e 1 na província de Luanda. O total de mortos causados pela doença desde o início do surto, em janeiro, chegou aos 653. Nas últimas 24 horas foram registados 231 novos casos da doença. O total acumulativo é agora de 21.744. Receberam alta nas últimas 24 horas 246 pessoas e outras 432 continuam internadas. Um memorando de entendimento foi assinado nesta quarta-feira aqui em Luanda pela Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O acordo marca o lançamento formal de uma iniciativa conjunta de apoio ao governo de Angola na resposta de emergência ao surto de cólera. O acordo assinado pelos representantes das duas organizações em Angola sublinha o compromisso unificado de implementar o projeto denominado Travar a Propagação, acelerar as intervenções contra a cólera que salvam vidas em Angola. O referido projeto inclui intervenções cruciais nos domínios da saúde, da água, saneamento e higiene e conta com apoio financeiro da União Europeia no valor de 1 milhão de euros. A iniciativa conjunta visa essencialmente reduzir a mortalidade relacionada com a cólera em 75% nas províncias mais afetadas nos próximos 4 meses. Para o efeito, o acordo prevê ações de emergência dirigidas a mais de 500 mil pessoas em todo o país, com especial incidência às crianças, idosos e pessoas com deficiência. O surto de cólera que Angola enfrenta desde janeiro é visto como um dos mais graves das últimas décadas, com uma taxa de mortalidade de 3,7, ultrapassando o limiar 1% de emergência da OMS. O representante da Organização Mundial da Saúde no país defende a urgência da resposta para se conter a propagação do surto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância entende que este acordo e o financiamento da União Europeia refletem o compromisso comum de proteger os mais vulneráveis, particularmente as crianças. Os moradores do município do Quilamba-Quiache reclamam das quantidades de lixo na localidade e alegam que desde que a administração local começou um trabalho na Rua 3 para a abertura de uma vala, a situação piorou. Quem circula por algumas ruas do bairro Golfe 1 facilmente depara-se com amontoados de lixo que, em alguns casos, tornaram-se lixeiras. Giovanni Conguate declarou que na Rua 15 os mosquitos têm causado muitas doenças aos moradores e até já tiveram casos de mortes. Causa muito tipo assim, mosquito, malárias, porque aqui acabamos de perder uma jovem, doença de 2 dias. Tive hiperudismo, 2 dias já acabou de falecer. E aqui há 2 semanas vi aqui uns jovens que estavam fazendo limpeza e depois da limpeza ele acabou de levar contentor. Agora nós estamos assim, o jeito que vamos estar, também muito feio mesmo. Uma lixeira a céu aberto, este é o cenário da Rua 3. Sim, vivia tudo bem. Não havia vala, não havia nada. Mas desde a multidão que nós viemos se encontrar com ele aqui, em Angola, a vala era pequenininho, a água passava e dava a volta, aí tinha um beco que passava água para ir. Aquelas casas abandonadas, está abandonado muitos bandidos. Muitos bandidos. Você não consegue andar à toa. Vai ser desmontado. Tem minhas filhas que trabalham e largam 21 horas, 22 já estão a vir, que trabalham no restaurante.
Minha filha mais velha escaparam dele matar aqui mesmo, aqui onde está aquela moça de pé. Onde escaparam dele matar. Marques Alberto disse que até o momento não obtiveram uma resposta sobre a continuação dos trabalhos na vala. Isso está muito feio mesmo. A administração veio por aqui, veio só fazer o seu trabalho, porque dia seguinte vamos meter se vala de quê, se vala para passar o comboio, se vala para passar não sei o quê. Ele fez esse trabalho, a administração pegou-se e foi-se embora. Até agora não dá resposta à população, como é que fica, como é que não fica. Esperança Vieira declarou que a falta de contentores no interior do bairro tem contribuído para o depósito do resíduo em locais impróprios. Agora está mal mesmo, como estão a ver mesmo, está muito mal. Estamos a viver mal mesmo. Torna-se isso por causa de quê? Porque não temos contentores próximos. Não temos contentores próximos. Os contentores temos que encontrar lá na administração, é muito distante. Por isso que eles fazem isso, as casas abandonadas, deitam lixo. É vandalismo e à noite aqui não se anda. À noite aqui não se anda. Você encontra bandido. Depois dessa vala, as pessoas para passar têm dificuldade. Pelo menos eu mesmo tenho muita dificuldade em passar aqui. Muita dificuldade. Eu, para mim, no mercado, eu tenho que dar volta. Porém, Marques Alberto defende que a deposição do lixo no chão está associada à mentalidade dos munícipes. A mãe sabe como é que a população é. Já não quer ir no próprio contentor. A administração abriu a vala, o que é que se passa? O morador chega, deita o lixo no mais próximo que ele vê. Cada pessoa tem a sua consciência. Uns vão no próprio contentor, uns chegam aqui na vala, deita o lixo, como da forma que você vê ali, da forma que está. Um morador desse lado vem, deita o lixo aí, não vai pelo contentor. O Quilamba-Quiaxa é um dos atuais 16 municípios da capital do país. As 4 vítimas da explosão na plataforma da Chevron, que estão a ser acompanhados no Hospital Geral de Cabinda, mostram sinais de recuperação e estão estáveis. O diretor clínico do hospital apela à calma às famílias e afirma que o quadro apresentado pelos pacientes é satisfatório. Seguimos com outras informações. O presidente João Lourenço é esperado hoje em Brasília, a capital da República Federativa do Brasil, onde inicia amanhã uma visita de Estado de 2 dias no quadro da cooperação bilateral entre os dois países. A agenda do presidente da República, João Lourenço, tem início ainda esta quinta-feira, estando marcados os primeiros atos da visita para a tarde de hoje, tão logo o presidente de Angola chegue à capital federal do Brasil. De acordo com o programa, o chefe de Estado vai manter encontros separados com o presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Com o presidente brasileiro Lula da Silva, o presidente angolano trabalhará amanhã, dia em que está prevista a assinatura de acordos e um almoço oficial no Palácio de Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Para o mesmo dia, está também previsto que o presidente da República de Angola mantenha um encontro com um grupo representativo da classe empresarial brasileira. A visita de Estado finaliza neste sábado com um encontro do presidente da República com os embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da CARICOM, Comunidade do Caribe. Toda a agenda do presidente da República será realizada na cidade de Brasília, onde decorre neste momento o 2º Diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural, que iniciou na terça-feira e termina hoje. O evento juntou em Brasília mais de 40 delegações de países africanos, entre ministros da Agricultura, representantes de organizações internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento, instituições de pesquisa, organizações e cooperativas de agricultura familiar e entidades do setor privado. Angola está representada no 2º Diálogo Brasil-África pelo ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos. Segundo a organização, o encontro reforça a prioridade da política externa brasileira em fortalecer as relações com os países africanos, pautadas em laços históricos, valores compartilhados e cooperação baseada na solidariedade e respeito mútuo.
A Assembleia Nacional acaba de aprovar a proposta de lei sobre a investigação biomédica e clínica. O documento passou pelos deputados com 176 votos a favor, 2 contra e nenhuma abstenção. Direto do Parlamento, Alberto Capitão tem outras informações. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, boa tarde a quem nos acompanha. Esta sessão, que é a quinta sessão plenária da terceira legislatura da Assembleia Nacional, está com 9 pontos na sua agenda de trabalhos, mas nós destacamos aqui o segundo, que tem que ver com a aprovação da lei sobre investigação biomédica e clínica, um tema que envolveu diversos debates na especialidade, mas que lá mesmo conseguiu consenso, já que veio até o plenário com 53 votos a favor, por unanimidade dos deputados que participaram desta discussão na especialidade. É um documento que, segundo os deputados, é fundamental para imprimir rigor na investigação médica e também clínica, e também como pelo próprio Executivo, que considera fundamental para tanto proteger as pessoas envolvidas neste processo de investigação, tal como ficou perceptível nas palavras da deputada Paula de Oliveira, uma das relatoras deste documento e que passamos a ouvir já de seguida. No capítulo 3, sobre a proteção do participante da investigação, reformular o artigo 18 com a epígrafe proteção dos sujeitos vulneráveis, substituindo por proteção dos participantes vulneráveis para o seguinte: além do disposto nos artigos anteriores, a participação e investigação clínica das crianças, adolescente ou pessoa adulta incapaz de expressar validamente a própria vontade, ainda que circunstancialmente, fica condicionada ao atendimento mediante 8 condições designadas da linha A a H, presente no relatório de parecer conjunto. Capítulo 4, sobre a responsabilidade do promotor, investigador, monitor e do auditor, depois do número 2 do artigo 27, com a epígrafe responsabilidade civil, aditar um novo número que se refere à obrigatoriedade do seguro durante todo o período de investigação, estendendo-se por mais um ano após a sua conclusão, de modo a garantir a cobertura para eventuais danos que possam afetar os participantes e os investigadores da mesma. No capítulo 5, sobre ensaios clínicos, foram inseridos 2 artigos sobre outras formas de investigação biomédica e clínica e atribuição de patentes. No capítulo 6, sobre o regime sancionatório, foram revistos e introduzidos alterações em todos os seus artigos. Manuela Costa, é uma lei que foi aprovada com 176 votos a favor, 2 contra e nenhuma abstenção. Os votos contra foram do Partido Humanista de Angola, que na voz da sua presidente, Florbela Malaquias, considerou o documento ser oportuno, mas não acarretar consigo a vertente humanista, daí ter votado contra. Já a UNITA também reagiu à votação deste documento, tendo dito que considera ser um documento fundamental para imprimir rigor e também responsabilidade aos investigadores na área no caso da biomedicina. Também nesta sessão, os deputados já aprovaram de forma final e global a proposta que altera a lei número 2/22 de 17 de março, a lei orgânica do Tribunal Supremo, com 184 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenções. Há instantes aprovaram na generalidade a proposta de lei que altera o Código Aduaneiro, com 112 votos a favor, nenhum contra e 70 abstenções por parte da UNITA, o maior partido na oposição. Neste momento estão a discutir no quinto ponto, que tem que ver com a discussão e votação na generalidade da proposta de lei que altera o Código de Benefícios Fiscais. Nós vamos continuar deste lado a acompanhar esta sessão parlamentar e claramente que nos próximos espaços de informação da Rede Girassol levaremos outros dados deste evento. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações. A proposta de lei sobre investigação biomédica e clínica já está então aprovada na Casa das Leis. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, cumpre uma visita de constatação e auscultação às faculdades de Medicina, Economia, Ciências Naturais da Universidade Agostinho Neto e ao Centro de Investigação Científica. Uma visita que tem como objetivo a valorização do ensino superior. A repórter Edna Firmino acompanha esta jornada de campo e entra a seguir em direto com outras informações. Edna, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. O Executivo angolano está preocupado com o ensino superior. Esta visita é sinônimo de valorização e também atenção ao ensino superior. A jornada de campo da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, teve início na Faculdade de Medicina, onde visitou o edifício de Morfologia, o edifício clínico e laboratórios. Foi recebida pela decana da Faculdade de Medicina, uma das mais antigas do país, e também pelo reitor da Universidade Agostinho Neto, Pedro Magalhães, e outros membros do governo central e também dos estudantes da Faculdade de Medicina. A Esperança da Costa, essa visita é de constatação para aferir o nível de execução dos trabalhos que têm sido feitos nestas instituições. Nós vamos rapidamente ouvir o reitor da Universidade Agostinho Neto, Pedro Magalhães, a propósito da visita que está a ser efetuada pela Vice-Presidente da República. Acompanha. O problema de infraestruturas é gritante na nossa universidade. Por ser a universidade mais antiga, certamente pode imaginar quanto tempo foi cruel com a infraestrutura e também em relação aos laboratórios. Hoje nós devemos contar com infraestrutura que permita inovação e empreendedorismo. Portanto, o desafio é maior. Nós precisamos que haja mais laboratórios e hajam centros de investigação de excelência. Por outro lado, não basta termos infraestruturas. A questão dos recursos humanos. É necessário que hajam concursos públicos regulares, sobretudo a nossa universidade, que tem sido o viveiro para fornecer quadros para as demais instituições, não só de ensino, mas todos os órgãos públicos. À medida em que os quadros saem da nossa universidade, não tem havido uma reposição paralela. E isso, de certa forma, fragiliza a Universidade Agostinho Neto. Em relação à investigação científica, tudo passa por termos laboratórios e pessoas formadas. É necessário que sejam criados laboratórios e que tenham equipamentos para o efeito, sejam formados especialistas que possam desenvolver a investigação científica. Mais do que ter investigadores, também é necessária a formação dos técnicos que dão apoio à investigação científica. De uma maneira geral, eu digo que necessitamos 50% do quadro de pessoal previsto no nosso Estatuto Orgânico. Há áreas gritantes, sobretudo a área de investigação científica. A nossa universidade conta apenas com 45 investigadores, o que não é suficiente nem sequer para uma faculdade. Portanto, é urgente que encontremos uma saída. Ouvíamos Pedro Magalhães, reitor da Universidade Agostinho Neto. O segundo ponto da visita da vice-presidente vai ser aqui a Faculdade de Economia e depois vai seguir para a Faculdade de Ciências Naturais e, por fim, o Parque de Ciência e Tecnologia de Luanda. Estes são os pontos reservados para a visita que a vice-presidente está a efetuar na Universidade Agostinho Neto e em todas as suas faculdades. Nós vamos aqui continuar a acompanhar esta visita e levaremos até si outros dados nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir da Faculdade de Economia, despedem-se Bruno Costa e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino, e obrigada por estas informações. Seguimos com outras notícias. O líder do partido Para Já Servir Angola, Abel Chivucovuco, disse estar preparado para concorrer às eleições gerais de 2027, sem a coligação de uma outra formação política. Chivucovuco declarou, por outro lado, estar aberto a eventuais conversações.
O Congresso Constitutivo do Para Já Servir Angola, em que participaram cerca de 750 delegados provenientes de todas as províncias do país e do exterior, manifestou o compromisso do partido com uma alternância positiva, ordeira e pacífica, orientando o seu presidente a preparar o partido para vencer as eleições gerais de 2027. Ao intervir na cerimónia de encerramento do Congresso, Abel Chivucovuco disse que os delegados ao conclave foram unânimes em determinar que o seu líder concorra sozinho nas próximas eleições. De acordo com o político, a participação individual no pleito eleitoral não retira ao partido a possibilidade de fazer concertações com outras formações partidárias, desde que a mesma seja feita de forma legal. Eu percebi que na comissão política, que reuniram ontem e hoje, um dos grandes problemas foi FPU. Vamos nos atrapalhar com o FPU por quê? Foi um dos grandes problemas. Está no comunicado, eu recebi um mandato e a responsabilidade do Congresso preparar o partido para a necessidade de poder ter que avançar para as eleições sozinho. Mas também recebi o mandato, está no documento, de fazer concertações. A possibilidade de fazermos concertações. Mas você arruma primeiro a tua casa. Depois é que vais ver a casa do vizinho. O Congresso Constitutivo do Para Já produziu várias deliberações com realce para a realização de acampamentos formativos, um encontro nacional de académicos e especialistas previsto para março de 2026 em Luanda, com vista à elaboração participativa do Programa do Governo 2027-2037. Outras orientações incluem a reunião da Comissão Política Nacional a ter lugar em abril de 2026 para definição da pré-campanha, realização do Congresso da Juventude para julho de 2026 em Saurimo. 12 horas e 21 minutos. Daqui a pouco você confere as reações do sorteio da Taça COSAFA e ainda o resumo da partida entre o Petro e 1º de agosto. Estas e outras dominam a atualidade desportiva para ver no próximo bloco. Por agora fazemos uma curta pausa. Às 12 horas e 24 minutos, estamos de volta com outras notícias. Criadores de gado no sul de Angola afirmam que a região tem capacidade para fornecer carne de qualidade ao mercado nacional e contribuir para a redução das importações. As províncias da Huila, Namibe e Cunene juntas têm a maior rebado bovino do país, com mais de 3 milhões de cabeças de gado. A região sul do país tem capacidade para fornecer ao mercado nacional carne de qualidade e contribuir para a diminuição das importações. A garantia do diretor comercial da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, que realça o grande potencial ganadeiro da Huila, Namibe e Cunene, que têm um rebanho de mais de 3 milhões de cabeças e que produzem carne em grandes quantidades. Nós, de facto, estamos numa zona que constitui o complexo da ordenha, com efetivo ganadeiro de realce e também com pastos doces em determinadas zonas, que faz com que nós aqui podemos e produzimos gado, produzimos carne e que podemos sim intervir no mercado com um determinado peso específico. Lutero Campos adianta que a maioria do gado é de criadores tradicionais e que está a ser melhorado para aumentar de porte e produzir mais carne. O responsável enfatiza que com a melhoria do gado tradicional, o tempo de crescimento dos animais para abate vai baixar. Pouco e pouco, no setor tradicional, hoje já se começa a ter o gado melhorado com a introdução de matrizes melhoradas para melhorar o gado, por um lado, aproveitando a rusticidade do gado tradicional e dando-lhe maior porte
dando-lhe maior corpulência, isto é, injetando carne cada vez mais e que esta carne seja produzida em menor tempo possível. O diretor comercial da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul lamenta a saída da região diariamente de centenas de cabeças de gado com destino a outras províncias, com destaque para Luanda. Para Lutero Campos, a solução passa pela construção de matadouros na zona que vão gerar empregos e valor acrescentado para a economia local. Todos os dias vão caminhões e caminhões para aquelas localidades. Seria oportuno que este gado fosse abatido aqui, daria uma mais-valia, naturalmente, aqui no local onde é produzido, é o que faz com que, ao nível do setor mais organizado, o setor empresarial, se vá fazendo pressão, a pouco e pouco, que se coloque ou se implante matadouros aqui, por formas a que a nossa carne possa sair daqui para todas as outras paragens. Em Benguela, as atenções estão voltadas na 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, FIB 2025, a maior bolsa de negócios da região do centro e sul do país, que decorre de 21 a 25 de maio. Foi aberta pelo Ministro da Indústria numa cerimónia onde participaram diversas entidades. O Estádio Nacional de Umbaca será o palco nos próximos 5 dias da exposição da maior bolsa de negócios da região centro e sul do país, com a participação de expositores nacionais e estrangeiros. No ato de abertura, o Ministro da Indústria e Comércio afirmou que o país caminha para a independência econômica. Um marco que coincide com os 50 anos de independência de Angola. Se em 1975 conquistamos a nossa liberdade política, hoje, meio século depois, reafirmamos aqui o nosso compromisso coletivo com a consolidação da independência econômica, alicerce para um futuro soberano e próspero da nação angolana. A par de ter desejado boas-vindas, o governador provincial de Benguela salientou que a realização da FIB simboliza mais um passo para a diversificação da economia do país. O foco da governação do nosso país tem sido posto no aumento da produção nacional, na diversificação da economia, no aumento do emprego, no aumento das exportações e na diminuição das importações. Esta 14ª edição da Feira Internacional de Benguela é mais um passo neste sentido, um passo no caminho certo. Temos aqui a maior bolsa de negócios da região centro-sul do país e temos de tirar dela o maior rendimento. A realização da Feira Internacional de Benguela faz parte dos festejos dos 408 anos da cidade de Benguela e neste ano foi aliado aos 50 anos de independência de Angola. Fomentar a produção made in Angola é um dos focos da presente edição. Queremos que esta edição seja também um marco e uma afirmação daquilo que é a capacidade da província de Benguela, dos seus municípios, dos seus empresários e daquilo que pode contribuir, sem sombra de dúvidas, para o país, para cada vez mais fazer com que seja uma porta de entrada e uma porta também de saída de produtos feitos em Angola e que cada vez possa contribuir para aquela que é a segurança alimentar e que todos nós almejamos enquanto cidadãos e também enquanto empresários. São uma centena de expositores que durante 5 dias estarão mais próximo dos parceiros na 14ª edição da FIB 2025, que termina neste domingo, 25 de maio. E em Benguela, a Feira de Negócios segue no seu segundo dia com várias atrações que prometem dinamizar a economia angolana. O evento junta 395 empresas internacionais e estrangeiras. E é para lá que vamos agora em direto com o Ernesto Jaime, que acompanha este segundo dia de feira. Ernesto, boa tarde. Quais são as novidades?
Viva, boa tarde Manuela Costa e a audiência que nos acompanha neste horário. É o segundo dia da Feira Internacional de Benguela, a 14ª edição. Os olhos dos empresários de vários setores, obviamente, estão expostos aqui, empresários do setor bancário, agricultura, tecnologias, entre outras áreas, todos concentrados aqui nesta Feira Internacional de Benguela, com o objetivo também de criar aqui parcerias que nos próximos tempos poderão então dinamizar o setor económico não só de Benguela, mas também do país. A corrida para a humanização e também atrair clientes por parte da banca também se verifica aqui neste ambiente de negócio, neste segundo dia da Feira Internacional de Benguela, cujo lema está voltado então para as tecnologias como alavanca para as empresas em Angola. Falamos a partir da stand do Banco Sol e vamos à conversa com Érica Chagas, que é a coordenadora regional do Banco Sol. Muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol. O que é que, afinal, o Banco Sol traz ou preparou para este segundo dia? Boa tarde, obrigada. O Banco Sol está presente na FIB em 2025, com aberturas de contas em tempo real, atribuição de cartões multicaixas e Solnet também em tempo real, muito direcionados para as pequenas e médias empresas. Também estamos a fazer a abertura de contas de pequenas e médias empresas, com atribuição de TPAs imediato. Para além dos serviços que avançou, eu sei que também estão com serviços como, por exemplo, a abertura de conta a prazos e trazem aqui várias modalidades. Temos soluções de poupanças muito atrativas, estamos a comercializar o DP de Panda com uma taxa de 18% e temos o DP mais um com uma taxa de 15%. Que políticas é que têm sido, por exemplo, aplicadas para aqui, para a região daqui do centro e sul, quanto aos serviços do Banco Sol, zonas onde maioritariamente há empresários também do setor agrícola? De financiamentos baseados no aviso 10 e apoio à produção local. O Banco Sol está a fazer um levantamento das regiões e abranger aqui o nosso leque de clientes de pequenas e médias empresas. Quanto ao fluxo de pessoas de ontem para hoje? Consideramos um fluxo interessante, já temos aberturas de contas em curso, continuamos hoje no segundo dia com aberturas de contas, tanto de particulares como de empresas, e queríamos aqui convidar os visitantes, os expositores, os nossos clientes, os potenciais clientes do Banco Sol para visitar o nosso stand e que temos uma solução muito interessante, que é a transferência em tempo real para o estrangeiro com o serviço de MoneyGram. Requisitos para abrir uma conta? Para particulares, o bilhete de identidade e o NIF, que hoje é o bilhete, uma fotografia. E para empresas, dependendo da cota da empresa ou do setor, certidão de registro comercial, número de contribuinte e a identificação dos sócios. Muito obrigado. Ouvíamos Érica Chagas, que é a coordenadora regional do Banco Sol, aqui na Feira Internacional de Benguela. São no total 395 empresas que então expõem aqui os seus serviços, todos voltados para aquilo que tem que ver com, por exemplo, a questão da segurança alimentar e também da diversificação económica. Daí o tema hoje voltado então para as tecnologias. Olha-se para as tecnologias como uma forma também de poder internacionalizar ou dinamizar o setor económico. É este o apontamento em direto que podemos fazer aqui desta 14ª edição da Feira Internacional de Benguela. Obviamente que noutros espaços da Rede Girassol nós levaremos até aos caros telespectadores outras informações. Boa tarde.
Boa tarde, Ernesto Jaime. Obrigada por estas informações. E aumentou o preço do ovo no mercado e igualmente o da galinha. A nossa equipa efetua hoje uma ronda por alguns mercados para constatar a realidade do preço. E o Mandela Silva entra a seguir em direto com outras informações. Mandela, boa tarde. Onde é que te encontras e qual é a realidade por aí? Boa tarde e boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos na província de Colibengo, mais concretamente no bairro da Mateia, aqui no mercado da galinha, onde os preços da galinha e do ovo, segundo compradores e vendedores, subiram então de forma vertiginosa. Mas para mais informações sobre o assunto, nós vamos então à conversa com uma vendedora de ovos há mais de 5 anos, a Selma. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Selma, quanto custa um cartão de ovo nos dias de hoje? Nos dias de hoje o ovo custa aqui, temos de 5.500 e temos de 5.000. Aqui é 5.500, aqui é 5.000 kwanza. Noutra hora, como é que vocês vendiam noutra hora, noutros tempos no caso? O ovo já custou 1.000 kwanzas. Acredita que hoje o preço está a nível do bolso do cidadão? Não. Neste momento, só para você vender, de demais que custa só vender um cartão. Porque o ovo está muito caro mesmo. O ovo está muito caro. Muito obrigado, Selma, ela que é vendedora de ovos aqui no mercado da galinha, no município, na província de Colibengo, melhor, e que diz que os ovos e as galinhas, no caso, continuam bastante caras. A nível das galinhas, estão agrupadas em 2 níveis, uma de galinha branca e outra de galinha de castanha, no caso. É a chamada a galinha, a branca, no caso, é a galinha de churrasco e a castanha é a galinha de churrasco e a outra de cabidela. Mas para mais informações sobre este assunto, nós vamos então à conversa com uma vendedora de galinhas brancas e castanhas aqui no mercado da galinha aqui no município, na província de Colibengo. Boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Neste momento, quanto é que custa uma galinha branca? A galinha branca do momento está a 3.800 e a castanha está a 3.000 kwanzas. Este preço está a nível do bolso do cidadão? Não está. Mas nós também lá no aviário estamos a comprar a um preço mais elevado. Então nós não podemos vender a galinha menos preços. Só essa branca já comprei a 3.500. Eu só estou a ganhar no momento 300 kwanza, porque eu estou a vender a 3.800 kwanza. Já a castanha estou a comprar a 2.800, estou a vender a 3.000 kwanzas. Ok, muito obrigado pela sua explanação. Dizer que estamos no mercado da galinha, aqui na província de Colibengo, onde o cartão de ovo, infelizmente, está, segundo moradores e compradores, está a custar, dependendo do número, no tamanho melhor, do tamanho do ovo, está a custar de 5.500 kwanzas a 5.000 kwanzas. E a galinha de churrasco e a galinha de cabidela, como nos contaram aqui as vendedoras aqui no mercado da galinha na província de Colibengo, está então a custar de 5 a 4.800 kwanzas. No momento, é então o apontamento possível que podemos fazer desta atividade que está aqui a decorrer neste mercado no município ou na província de Colibengo. Para mais informações, COSAFA, juntamente com a Namíbia, Malawi e Lesoto, rivalidar o título e assumir o protagonismo no futebol da região austral de África é o grande objetivo dos Palancas Negras. Vem aí a Taça COSAFA e nesta quarta-feira foi feita a divulgação da convocatória da seleção de honras. 31 jogadores fazem parte da lista do selecionador Pedro Gonçalves. Sendo Angola a detentora do título, o objetivo principal passa por revalidar.
consideramos que foi bastante vantajosa, para além de que revalidámos o título de campeões da COSAFA 20 anos depois. Evidente que as expectativas crescem, naturalmente. Um ano de 2024 que terá sido único não é comum, apesar de o nosso esforço é que cada vez venha a ser mais comum ter anos como o de 2024. Portanto, temos as expectativas elevadas. Naturalmente, sentimos que somos candidatos, mais uma vez, a vencer esta edição da COSAF, mas temos de o provar dentro do campo. No grupo de Angola estão as seleções da Namíbia, Malawi e Lesoto. Apenas uma seleção passa para as meias finais. Nesta Série B, Pedro Gonçalves olha para a Namíbia como o maior oponente de Angola, sem desprimor as outras seleções. Ainda não sabemos a ordem, portanto, o alinhamento dos jogos com quem jogamos a primeira jornada, a segunda jornada e a terceira jornada. Sabemos que vamos jogar com a Namíbia, finalista vencido, e não foi há muito tempo também que a Namíbia venceu uma edição da COSAF. Temos jogado com a Namíbia recentemente, tem sido uma seleção com uma evolução e com uma consistência já significativa. O ano passado jogámos 3 vezes com a Namíbia, 2 na edição da Taça COSAFA e uma na CAN, e a seleção da Namíbia não variou muito. Aliás, da seleção que nós encontramos na CAN para a Taça COSAFA, só 3 jogadores da equipa inicial é que alterou. Portanto, estamos à espera de jogos extremamente competitivos. Malawi regressa novamente à COSAFA, salvo erro, o ano passado não esteve presente. Uma seleção extremamente competitiva. O Lesoto, jogámos com eles recentemente e, portanto, e também jogámos o ano passado na edição da COSAFA. Sabemos bem a competitividade que coloca em todos os jogos. O selecionador nacional avançou ainda que não jogará a toalha ao tapete na luta pela vaga no Mundial e que essa seleção também será preparada para o CHAN. A concentração acontece no dia 26 do corrente mês, ainda com o grupo reduzido, e dos 31 atletas, apenas 23 vão fazer parte da convocatória final. Recordo que Angola já conquistou a Taça COSAFA em 4 ocasiões, nomeadamente em 1999, 2001, 2004 e em 2024. A seguir, chuvas torrenciais no leste da Austrália deixam grandes áreas inundadas. Perto de 50 mil pessoas estão isoladas. Agora, 12h44, voltamos em instantes. Bem-vindos à última parte deste jornal. Seguimos agora com as atenções na Escola Nacional de Políticas Públicas, onde acontece a segunda Conferência Laboral. Um encontro que reúne vários académicos e não só para avaliar o estado atual das relações, com destaque para a celeridade e proteção dos trabalhadores. E é para lá que vamos para falar agora em direto com a repórter Brígida Icala, que traz outras informações. Brígida, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, e a todos que nos acompanham a esta hora. Na verdade, nos encontramos no INAP, onde decorre a conferência sobre as questões laborais no estado atual. Nós vamos à conversa agora com o coordenador desta atividade, o doutor José Maende. Doutor, muito boa tarde, já em direto para a Rede Girassol. Qual é o objetivo desta atividade? Boa tarde. A conferência já vai na sua segunda edição e esta tem como lema o estado atual das relações laborais. E, no fundo, o objetivo é mesmo discutir qual é o contexto atual das relações laborais. Nós tivemos 2 diplomas publicados nos últimos anos e estes diplomas, estamos a falar que é a nova Lei Geral do Trabalho e também um Código de Processo de Trabalho, e estes diplomas alteraram aquele que é o regime normal das relações laborais. Mas estes diplomas também trouxeram algumas omissões que têm estado a complicar a aplicação deles. E então essa conferência visa justamente ajudar os operadores, os destinatários desses diplomas a melhor compreendê-los e também fazer com que a lei acabe por ser aplicada da melhor maneira.
Olhando para esta conferência que está aqui a congregar várias entidades, o que é que a sociedade poderá então ganhar com este momento? Exato. A sociedade poderá ganhar, primeiro, maior esclarecimento da própria legislação, porque, como disse, ela, infelizmente, em alguns regimes, como o regime do processo disciplinar, da própria Constituição da relação laboral, ela trouxe algumas omissões. Então, a sociedade pode esperar tirar daqui conferencistas com mais domínio da Lei Geral do Trabalho e do Código de Processo de Trabalho. Nós hoje, por exemplo, temos as providências, na verdade já tínhamos, mas hoje o Código de Processo de Trabalho trouxe um regime específico para as providências cautelares laborais. Então, a sociedade pode esperar que esses operadores, esses conferencistas, sairão daqui mais habilitados para usar esses novos mecanismos que o Código de Processo de Trabalho estabelece também. Então, a sociedade ganha por poder ter pessoas com maior domínio e também vão ter capacidade para resolver da melhor maneira os conflitos e não esperar apenas a fase judicial para que eles sejam resolvidos. Nesta altura, olhando também para aquelas questões que têm que ver com os trabalhadores que algumas vezes nem conhecem os seus próprios direitos, olhando também para os assédios que muitos enfrentam e também aquelas preocupações que têm que ver com o despedimento sem causa, o que é que nos pode dizer quanto a estas preocupações? Exato. Na verdade, eu já tive até o privilégio de estar na vossa estação televisiva para debater esses temas e nós sabemos que atualmente a condição laboral do trabalhador angolano não é a melhor porque ela ainda enfrenta despedimentos arbitrários, ela ainda enfrenta a violação dos seus direitos de uma forma muito profunda. E então, esses temas estão a ser debatidos aqui justamente para minimizar e transmitir à sociedade uma maior compreensão, uma maior cultura jurídica dos direitos laborais do trabalhador. Obviamente, não são apenas os trabalhadores que são parte da relação laboral, nós temos também empregadores, então os empregadores também estão a ter aqui o melhor conhecimento para que eles possam minimizar ações de mas obviamente essa conferência não vai esgotar toda a partilha de conhecimento. É um pequeno contributo que o Instituto JM Advogado faz, mas também espera-se que outras entidades possam apoiar iniciativas do género para que possamos reduzir o índice de violação das normas laborais. Muito obrigada. Manuela Costa, na verdade, foram os pronunciamentos de José Mayande, ele que é o coordenador desta conferência que está aqui a decorrer no INAP, com um olhar atento para a legislação atual, com as questões laborais e também para os trabalhadores. Na verdade, nós vamos continuar aqui a cobrir este evento para que logo mais tenhamos então todo o desenvolvimento. Na verdade, é mesmo avaliar o processo atual da nova lei geral do trabalho, com um olhar atento, como já fiz referência, sobre as questões do empregador e também do empregado. As imagens são de Luís Domingos, Brígida e Cala. Boa tarde. Boa tarde, Brígida e Cala. Em apenas 2 dias, em algumas regiões da Austrália, choveu o equivalente a 4 meses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mostrou-se hoje chocado com a morte do casal de funcionários da Embaixada de Israel em Washington, D.C. Os jovens que estavam prestes a casar-se foram baleados nesta terça-feira. Confira o compacto internacional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que está chocado com a morte do casal de funcionários da Embaixada de Israel em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Os dois morreram baleados na noite desta terça-feira depois de terem participado de um evento no Museu Judaico da capital. Netanyahu chamou o caso de assassinatos antissemitas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solidarizou-se com as famílias das vítimas e culpou o antissemitismo. A informação das mortes foi confirmada pela secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos da América. As vítimas eram um casal jovem que estava prestes a casar. A polícia da capital afirmou que um suspeito de ter participado do tiroteio está sob custódia. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, defendeu hoje a continuidade da ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza para erradicar o Hamas e libertar o povo palestiniano. É necessário ir até ao fim dessa guerra contra esta organização terrorista. Penso que sim.
disse Le Pen em entrevista a um canal público francês. A líder do Partido União Nacional defendeu a entrada de ajuda humanitária em Gaza, afirmando que a comida deve passar. E defendeu também que é preciso ajudar Israel a garantir que esta ajuda seja distribuída e não capturada pelo Hamas. Chuvas torrenciais inundaram grandes áreas do leste da Austrália, com rios transbordados e estradas engolidas pela água, e deixaram pelo menos um morto e cerca de 50 mil pessoas isoladas. Em apenas 2 dias, em algumas regiões do estado de Nova Gales do Sul, onde fica a cidade de Sydney, choveu o equivalente a 4 meses. A polícia encontrou o corpo de um homem de 63 anos em sua casa na localidade rural de Moto, cerca de 400 quilómetros a norte de Sydney. Em muitos lugares a água subiu de repente e obrigou muitos moradores a buscarem refúgio nos telhados. Hoje Notícias regressa amanhã às 12 horas. Obrigada pela companhia de sempre. Uma ótima tarde para si. Fique bem. Fique em paz.